Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar da NR6, Equipamentos de Proteção Individual. Já ouviu falar, tenho certeza, sobre os EPIs. Muita gente fala, usa o EPI. Você sabe qual é o EPI necessário para qual atividade? Você aí que é estudante da área de segurança do trabalho, ou você que se formou recentemente. Gente, é super normal a gente ter dúvida. Eu vou aqui ao longo dessa aula falando com vocês, dando exemplo, e vocês vão entender, tá bom? Não precisa ter medo. Tati, o meu maior medo é chegar numa atividade e não saber qual é o EPI. Calma, muita calma nessa hora que você vai entender o que fazer também. Ou você falar, um colaborador falar de um EPI e você não souber. Gente, não sabemos tudo. Se uma pessoa chegar para você e falar de um certo EPI, você vai falar: qual EPI? Não conheço, tem como você me apresentar? Gente, não é vergonha. Vergonha é a gente fazer as coisas sem saber e errado. Agora, perguntar não é vergonha, tá bom? Vamos lá. Ao final, será capaz de entender o que é NR6 e sua finalidade, saber o que é EPI e sua importância, identificar os principais tipos de EPIs, compreender as responsabilidades do empregador e do empregado, entender o que é CA, o certificado de aprovação, aplicar corretamente o uso dos EPIs no ambiente de trabalho. Então, vamos para a nossa aula. NR6 é a norma regulamentadora que trata dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPI. O objetivo da NR6 garantir que todo trabalhador que esteja exposto a risco tenha proteção adequada por meio do uso de EPIs aprovados e fornecidos gratuitamente pela empresa. Então, a empresa vai fornecer os equipamentos. Quando usar o EPI? O uso de EPI é obrigatório quando as medidas de proteção coletiva não eliminam totalmente o risco, apenas o EPI é capaz de proteger o trabalhador. Há necessidade de proteção complementar. Pessoal, muita atenção nessa hora. Muita gente fala assim, e quando eu fiz meu curso técnico, eu ficava pensando, para que ele está falando que não, que o EPI é segunda, como se fosse uma segunda opção, o professor falava. Eu achava que tem que usar com o EPI que protegia, não é assim que funciona, tá? Quando a gente está iniciando, a gente tem uma cabeça totalmente diferente. Nós temos que realizar, quando a gente está em uma atividade, a gente tem que eliminar os riscos. O EPI, ele tem que ser usado? Sim, mas é para proteger o colaborador de um eventual acidente. Mas não quer dizer que você está com o EPI, que você pode ir lá, entrar e fazer qualquer serviço de qualquer jeito. Não. Entenderam essa parte? Muito importante, tá bom? Ele é um complemento, então o EPI vai auxiliar, ajudar, porque se acontecer, né, depois que você tratar todos os riscos do ambiente, lógico, gente, não tem como eliminar 100%, né? A gente sabe que toda atividade ela tem um risco. Então o EPI está ali para ajudar o colaborador. O que é EPI? EPI é todo dispositivo ou produto usado individualmente pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a saúde, a segurança e a saúde no trabalho. Aí tem uns exemplos, e eu vou trazer exemplos aqui para vocês, tá? Eu trouxe algumas imagens nos próximos slides. Capacete, luva, óculos, protetor auricular, respiradores, cinturão para trabalho em altura e etc. Tipo de EPI, vamos lá. Classificação por região do corpo. A proteção da cabeça. Aí, gente, muita gente usa e fala muito do capacete, mas também tem o boné, tá? Hoje tem muitas empresas que usam boné. Que aí o boné, ele tem uma proteção dentro do boné. Tem a proteção dos olhos e face, que aí vem óculos, protetor facial, proteção auditiva, que é os protetores auriculares, tá, gente? Pode ser o plug, concha, né? Tão famoso, né? Muita gente conhece, usa muito aquele plugzinho. Proteção respiratória, e tem as máscaras, né? Conhecida PFF2, entre outras, respiradores semifaciais, respiradores faciais completos, com filtros, tá? Proteção do tronco, aí vem aventais, macacão, de raspa e assim por diante. Tem também o macacão para produtos químicos, cai um outro tipo de macacão. Proteção dos membros, aí vem luvas, mangote, né? Aí tem luva de vaqueta, borracha, de corte. Proteção dos membros inferiores, calçados, né? Que são as botas, perneiras. Aí tem dois tipos de perneira, eu trouxe imagem para vocês no próximo slide. Proteção contra quedas, aí vem o cinturão, talabarte, né, gente? O cinto, que aí é porque a gente usa no trabalho à altura. Capacete conjular e assim por diante, tá bom?
Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês entenderem. Essa primeira aqui é uma touca chamada touca árabe. Então, pessoal, se alguém falar de touca árabe, para que, Tati, essa touca? Aí, pessoal, tem touca árabe com boné e touca árabe sem o boné. Muitas pessoas usam a touca árabe e põem um capacete por cima, outras, né, que vão fazer trabalho no sol, elas usam o bonezinho para proteger com o proteçãozinho do pescoço. Importante para o pessoal que vai fazer, bom, trabalho de jardinagem, assim por diante, né? Vai fazer um trabalho ao ar livre, é importante colocar touca, protetor, tá, gente? Protetor também, as empresas elas têm que fornecer protetor solar. Aqui é uma máscara PFF2, aqui a gente tem a viseira, tá? Esse aqui eu trouxe o modelo, mas tem outros tipos de modelo. Aqui, gente, é um macacão de raspa. E aí eu não trouxe, mas aí a gente tem também o mangote. O mangote ele também é de raspa e essa luva de raspa. Aqui a gente tem uma máscara com filtro. Aqui essa máscara com filtro é um exemplo. A gente usa muitas vezes, depende da atividade. Exemplo, tinta. Se for uma tinta epox, né, exemplo, numa área fechada, é importante usar. Mas não se preocupem, porque lá na ficha vai estar os EPIs necessários. Ah, Tati, como é que eu vou ter certeza? Na ficha vai estar todos os EPIs necessários, tá, pessoal? Não se preocupe com isso. Aí aqui tem uma perneira. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Assim que eu terminei meu curso, vocês acreditam que eu não sabia o que era uma perneira? Me perguntaram uma vez, eu não sabia o que era uma perneira. Eu fiquei tanto. Eu não sabia se eu tava com mais. Eu não sabia se era um nervosismo, não sei. Eu não sabia o que era uma perneira. Gente, eu confundi. Porque o que acontece? Tem essa perneira de borracha aqui, vocês estão vendo? É o material parecendo borracha. Esse material aqui é mais usado para o pessoal que vai meio de mato, por conta de cobra, essas coisas. Essa outra aqui é uma perneira de raspa. Ela é muito usada. Se você usar um avental e precisar usar a perneira para realizar serviço de corte, essas coisas, aí você usa de raspa. Então, assim, gente, é muita informação. Eu sei. Mas vocês vão aprender com o tempo, com a experiência, no dia a dia, olhando as atividades. Eu sempre falo, verifique as atividades, vai numa construção civil, veja as pessoas trabalhando, sabe? Vocês têm que ter muita curiosidade. A curiosidade ela é muito boa para a gente aprender, tá bom? Aí, pessoal, tem o quê? O CA, o Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho. E aí, vocês vão lá na internet, pesquisa, tá? Pelo CA. Colocou o CA tem que estar batendo com o produto, beleza? O QIPI passou por testes, então tá dentro das normas, tá tudo certinho. Que empresa fabricou o produto, então vocês vão lá e colocam. O EPI só pode ser utilizado se possuir CA válido. Então, pessoal, comprou o EPI, olha lá o CA do EPI para ver se está certinho, tá? Responsabilidades do empregador. A empresa é obrigada a fornecer o EPI gratuitamente, oferecer EPIs adequados ao risco, vai fazer uma atividade, não tem o EPI, a empresa compra o EPI, organiza a documentação, depois faz a atividade. Exigir o uso do EPI, a gente exige, tá? Substituir EPIs danificados ou extraviados, treinar o trabalhador. Então, todo trabalhador ele tem que ter o treinamento de NR6. E aí você vai realizar esse treinamento de NR6 dependendo da atividade do colaborador, tudo certinho. Então, você vai passar um slide, você vai falar o que é EPI, né? Vai falar em geral todos os EPIs, vai falar o que é a norma NR6. Com isso, você também vai falar dos EPIs da atividade. Se é um trabalhador que mexe com pintura, então foca mais na área de pintura. Agora, né, gente, tem aquele treinamento mais geral que você passa para todos os trabalhadores. Vocês vão falar sobre EPI, porque a importância de usar EPI e assim por diante. Substituir IPIs, né? Treinar o colaborador, registrar a entrega. Então, pessoal, tem a ficha. Gente, muito importante. Sempre assinar quando ele recebe o EPI, tá? O colaborador, você coloca a data e assina. É muito importante para evitar depois, futuramente, o colaborador falar que não recebeu o treinamento. Você tem lá o treinamento dele assinado, o registro de treinamento assinado, a ficha de EPI. Isso aí é muito importante se acaso, né, acontecer algo ou depois o colaborador quiser processar a empresa. Garantir a higienização e manutenção. Pessoal, uma coisa muito importante. Você vai fornecer o EPI para o colaborador, ele tem que cuidar daquele EPI. Ele não pode deixar o EPI jogado, ele não pode, sabe, achar que o EPI é descartável. Não é assim que funciona, tá? O colaborador você tem que passar esse treinamento. Ele tem que cuidar, zelar do seu equipamento de proteção. Responsabilidades do trabalhador. Ele deve usar o EPI corretamente, né? Igual
Tem gente que usa capacete para sentar, para pegar água, não é assim que funciona. Cuidar e higienizar equipamento, comunicar quando o EPI estiver danificado. Então, o colaborador vai falar, tá, ó, furou a minha bota, ó, minha luva tem um furo. Informar, cumprir orientações e treinamentos, devolver o EPI quando solicitado. Então, assim, gente, a gente faz a troca, né? Ah, eu tô com um EPI danificado, então eu devolvo o EPI, você pega o EPI, vai jogar fora, fazer o que você for fazer com o seu EPI. E aí você fornece o novo EPI e ele assina a fichinha que devolveu o antigo EPI e pegou um novo EPI, tá bom? A recusa injustificada de uso de EPI pode gerar advertência e outras medidas disciplinares. Aí depende muito da empresa, a empresa vai adotar as medidas dela. Treinamento sobre EPI. A NR6 exige que o trabalhador receba o treinamento prático e teórico, incluindo como usar, como ajustar, como higienizar, como guardar, quando trocar, limitações do EPI. Então, você vai realizar seu treinamento, criar seu material, né, de acordo com a NR, de acordo com as normas dentro da sua empresa, né, com as regras da sua empresa, tudo certinho. Então, você vai criar um treinamento, passar um treinamento, ele vai assinar e aí ele vai receber os EPIs. Gente, todos os treinamentos obrigatórios, vocês têm que ter um registro, tá? Guardar esse registro. A importância do uso de EPIs. Evita acidentes, reduz danos e gravidade. Gente, é muito importante. Acontece acidente, infelizmente. Mas quando você está sem o EPI, o risco de você lesionar, né, ser um acidente mais grave é muito maior. O EPI, ele auxilia, né, protege. Gente já viu vídeos aí das pessoas, né, que disco quebra, aí bate no óculos, aí fica lá no protetor facial. Então, assim, gente, pode ser que caia alguma coisa. Tati, quando é que a gente tem que saber o EPI que a gente usa, né? Ah, você vai trabalhar na construção civil, é um exemplo, gente, e aí você está trabalhando com um serviço, tem serviço em altura, tem serviço no chão, é loucura, né? Obra é loucura. Então, se tem isso, é muito importante você estar com o EPI correto. Então, gente, o capacete para que não caia nada na cabeça ou bater a cabeça. Às vezes o colaborador também, aí ele vai falar, mas não está tendo trabalho na altura, não tem ninguém lá em cima, não está tendo nada, né? Mas aí ele pode estar realizando uma atividade, bater a cabeça. Já aconteceu, tá, gente? De colaborador tá, sei lá, sentando no piso, aí tem algo na parede, alguma coisa assim, ele, ao levantar, pode bater a cabeça. Então, se tivesse um capacete, né? Ah, o olho mesmo, você tá lá batendo alguma coisa com prego, com martelo, ou batendo alguma coisa com prego, não tem como, né? Batendo com martelo, ou furando com martelete, e aí pode vir algo e machucar o olho. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá, gente? Por isso que tem toda a documentação, né, gente? A PR, procedimentos e assim por diante. Então, você tem que pensar o que pode gerar, o que pode causar um acidente, como as fichas, né? Todo produto químico tem uma ficha. Nessa ficha vai estar informando os EPIs necessários, tá? Evita acidentes, reduz dano, preserva a visão, audição, atende às leis trabalhistas, evita multas, penalidades para a empresa. Gente, pode ser multada, viu? Explica aos alunos que o EPI não é opcional, é uma medida de proteção legal e vital. Então, gente, eu coloquei alunos aqui, mas é explicar aos seus colaboradores também, tá? Que o EPI não é opcional, é uma medida de proteção. Então, aí a gente fez uma atividadezinha, identificação de EPI. Mostra imagens que peçam para identificar e sua função. Então, pessoal, vamos tentar pensar numa atividade aqui de pintor. Então, vamos supor, o pintor, eu até trouxe aqui para vocês, tá? Então, vamos identificando aqui, rapidinho. Aqui é uma ficha, lembra que eu falei para vocês que toda atividade tem uma ficha? Nessa ficha aqui vai estar falando os riscos, vai estar falando se acontecer um acidente, o que tem que fazer, os EPIs. Um pintor, olha o exemplo dele, isso aqui. Esse pintor está um pouquinho assustado, né? Mas ele vai pintar, ele está usando aqui, ó, numa mãozinha um pincel e na outra um rolo, tá? E aí ele está aqui, ó, usando um capacete, óculos e ele está usando uma máscara. E eu coloquei aqui embaixo outros tipos de EPI, né? A máscara PFF2, o óculos. Então, assim, o que esse colaborador precisa estar usando? Então, todos os EPIs estão aqui. Agora, você vai imaginar uma situação, tá? Você vai imaginar uma situação e vai criar na sua cabecinha, se ele tivesse, pode ser na sua casa, se ele estivesse pintando,
Se fosse trabalhar com altura, quais são os riscos? Então você vai imaginar essa cena, criar essa ceninha na sua cabeça, e aí você vai identificar os riscos, pensar, se quiser colocar aqui nos comentários, tá bom? Quais são os riscos? Qual risco eu vejo? Aí pode ser que você vê um risco, um coleguinha vê outro. Por isso que é muito importante, gente, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente também está conversando com o colaborador, porque como ele está na atividade, ele tem uma visão melhor do que a nossa, tá bom? Então é isso, não se esqueça, Tati, eu vou fazer uma atividade com a tinta, um exemplo, tá? Uma tinta. Então você vai lá, procura a ficha, todo produto químico tem sua ficha e você vai identificar, tá bom? Cria aí na sua cabecinha uma imagem, uma cena, com pode ser de pintura, e depois você tenta identificar os riscos que poderia causar danos ao colaborador. Resumo, pessoal: a NR6 determina o uso correto de EPIs e garante proteção ao trabalhador, responsabilidade compartilhada entre empresa e empregado, que os equipamentos sejam certificados, tá? Tem um CA, que o trabalhador receba os EPIs adequados e treinamento. O EPI é a última barreira entre o trabalho e o risco, o trabalhador e o risco. Por isso, nunca deve ser ignorado. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que fazer o quê? Eliminar os riscos. Se eu vejo que vou fazer uma atividade, tem um fio exposto, o que eu vou fazer? Solicitar que o eletricista retire, isole, correto? Eu vou fazer uma atividade, mas eu estou vendo em área aberta que vai chover. Então tem o risco, tem perigo. Então o que eu vou fazer? Não vou fazer atividade, vou esperar. Ah, não, tem como a gente fazer atividade se a gente isolar alguma parte, fazer isso, fazer aquilo. Então vocês vão imaginar, criar na cabecinha de vocês essas cenas. É só assim que a gente aprende, pessoal. Ler a norma é importantíssimo, estudar é importantíssimo, mas a gente tem que ter uma mente criativa para poder identificar e assim a gente poder entender melhor como funciona tal atividade. Vá aí na sua casinha, verifique se fosse fazer uma atividade de pintura, ou num prédio, algo nesse sentido. Identifica aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Não se esqueça, treinamento, ficha de EPI e verificar o CA. Muito na vida de vocês e sucesso!